as questões que você tem trabalhado em prol de Olímpia e da região. Olha, Leonardo, antes de falar pontualmente desse caso, falar um pouco até da minha relação com a Prefeitura de Olímpia. Certo. Até cumprimentar o vereador Salata, que está aqui acompanhando nossa entrevista, um grande amigo, foi meu líder de governo na Câmara, quase todos os 8 anos que eu tive como prefeito. Minha gratidão ao Salata. Existia um ditado aqui em Olímpia, uma lenda, que não é da minha época, mas é da época do Salata, que já está com seus cabelos brancos aqui do lado. Tá, igual a mim, exatamente. De que existia uma rivalidade entre o Valdemar Lopes Ferraz, o Wilkie Neves, e coisa lá de trás. E quando um era deputado, outro era prefeito, um boicotava o outro, não trazia recurso. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas é o que a gente... É o folclore. É o folclore. Então, nós temos que ser diferente. O mundo mudou. Hoje as pessoas estão mais próximas dos políticos, elas querem uma resposta mais imediata. Eu amo a minha cidade, é aqui que eu moro, sim, é aqui que minha família mora. Então, por mais que nós não caminhamos ao lado do prefeito de Olímpia nas últimas eleições, e ele não caminhou ao meu lado nas últimas eleições, eu tenho a obrigação de institucionalmente apoiar o meu município. Então nós conseguimos criar um elo de relação institucional para entender as demandas da prefeitura e, na medida do possível, tentar ajudar aquilo que a prefeitura tem de demanda no dia a dia, desde do prolongamento da Avenida Benatti de 3 milhões de reais, que é uma emenda que nós colocamos para já licitar o ano que vem, até pequenas coisas cotidianas, um processo está travado, um pagamento do Ministério A, de uma Secretaria B, que nós estamos destravando no dia a dia. E essa relação tem funcionado, tem trazido os frutos positivos para a cidade, que é uma coisa totalmente desvencilhada das eleições, do meu posicionamento político, mas eu acho que a cidade ganha muito com isso. O turismo em Olímpia, Leonardo, as pessoas, os olimpienses, ao longo dos últimos anos, têm entendido que o turismo ele é fundamental para a cidade. Eu me lembro muito bem em 2009, quando a minha primeira eleição, quando nós ganhamos a eleição, o primeiro mandato, primeiro que na minha campanha eu tive apoio do movimento turístico da cidade, a começar pelo Termas dos Laranjais e do seu Benito Benatti, que tinha um problema de ordem pessoal, de ordem administrativa com o antigo mandatário da cidade que antecedeu o meu mandato. Um lagoa de tratamento do lado do parque, umas coisas que todo olimpiense se lembra dessa história. Inclusive foi uma das primeiras atitudes minha como prefeito, tirar esse projeto da lagoa ao lado do parque. 600 metros do parque, foi para 5 quilômetros. Levar para lá da rodovia. Isso. E hoje aquilo que nós fizemos lá atrás está ali instalado, inaugurado. E melhorou, ia ser uma lagoa aberta, hoje é semi-compacta, né? E de lá para cá, o turismo ele tem trazido para os olimpienses emprego e qualidade de vida. Muitos olimpienses aproveitaram a oportunidade, montaram o seu negócio, sua pousada, seu restaurante, estão trabalhando no turismo. Muitas pessoas de fora enxergaram a Olímpia uma oportunidade de crescimento no ramo de hotelaria, de restaurantes, enfim, e também investiram na cidade. O fato é que hoje mais de 10 mil pessoas vivem diretamente do turismo em Olímpia. E ainda em 2009, não me lembro agora se começo de 2010, quando se fechou as torneiras do Termas dos Laranjais, por acho que 17 dias, se não me falha a memória, ali todo olimpiense passou a dar valor no turismo. Que aqueles 17 dias que as águas quentes ficaram interrompidas no fornecimento das piscinas, foram canceladas as reservas de hotéis, foram devolvidos os parques de ingressos e parece que a cidade parou. Ali que o olimpiense enxergou pela primeira vez que o turismo era positivo para a cidade. E de lá para cá nós saímos de 700 leitos de hotel em 2019 para quase 20 mil leitos de hotel já em 2016. A arrecadação do município cresceu. As pessoas que saíram da cana-de-açúcar por conta da proibição da queima da palha da cana migraram para as pousadas. Então aquela mulher do campo, que muitas vezes veio migrada do Nordeste, que estava na cana-de-açúcar cortando a cana, de repente ela virou a camareira do hotel da cidade, e foi uma migração muito importante, que a gente deve isso muito à qualificação técnica do governo de São Paulo, da Becal, de tantas entidades aí que promoveram a migração da qualificação da mão de obra. Então é obrigação do prefeito, é obrigação do parlamentar, no caso
no meu caso, trabalhar para o desenvolvimento do turismo. Olímpia escolheu essa vocação e é muito importante que a cidade esteja bonita, que o olimpiense respeite os turistas, que dê boas informações, porque é deles que nós vivemos. É obviamente que a arrecadação do município é toda direcionada para a sua população, para trazer uma educação de qualidade, e Olímpia tem uma educação de qualidade, para trazer uma saúde de qualidade, mantendo os postinhos funcionando, com médico, com UPA, com Santa Casa, com suporte estrutural do governo do estado de São Paulo, manter a cidade de uma forma geral limpa, com zeladoria, trazendo bem-estar social para os bairros mais distantes. Mas também focar bastante no turismo, que é através do turismo que as pessoas vão estar empregadas, que vão ter receitas, que os empreendedores também vão fazer as coisas acontecerem. Agora, no meio do ano, nós colocamos uma emenda parlamentar para dar continuidade no prolongamento da Avenida Benatti, que passa pelo Termos dos Laranjais, sentido rodovia Barretos-Rio Preto, para que o Vale do Turismo continue se expandindo, atraindo mais hotéis, atraindo mais atrações para a cidade. E isso é fundamental para o crescimento turístico de Olímpia, que eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, que daqui a alguns anos Olímpia vai ser a capital do entretenimento do Brasil, e eu tenho dito isso há muitos anos. Eu tenho dito isso, quando eu disse que era a capital, era Orlandinha brasileira, muitos duvidaram de mim, mas será, eu tenho certeza disso. E vai ser um orgulho para toda a nossa região, para todo o estado de São Paulo e principalmente para todo olimpiense. Recentemente nós estamos trabalhando em conjunto, o meu mandato de deputado, com o governo de São Paulo, com a Prefeitura de Olímpia, com o Termos dos Laranjais, para construir na nossa cidade um centro de convenções, à altura do que o estado de São Paulo precisa. E é uma triangulação onde o governo do estado de São Paulo, o prefeito da cidade de Olímpia já articulou com 2 proprietários de área para disponibilizar uma área para isso. O governo do estado de São Paulo entrou com todos os estudos, através da Investe São Paulo, através do dinheiro emprestado, através da Desenvolve São Paulo, Termos dos Laranjais, parceiro, Grupo Natos, Ferraz, uma união de todo mundo, porque do carnaval até julho e depois de agosto até as férias do saco cheio de outubro, existe uma sazonalidade onde as hospedagens dos hotéis abaixam e os restaurantes também abaixam a sua frequência de público. Então precisa de fazer algo para suportar essa média dos hotéis, para que eles mantenham a geração de emprego e renda da cidade, e os restaurantes e as atrações, etc. e tal. Então o centro de convenções ele vem para concorrer com o centro de convenções, por exemplo, de Foz do Iguaçu, que é fora do estado de São Paulo. Então os grandes eventos do Brasil, vou dar um exemplo para você, uma das maiores convenções que tem no Brasil é do Banco Bradesco. São 3.000 pessoas que se reúnem durante uma semana. E o Bradesco ele é exigente, ele quer uma torre de hotéis, que ele precisa colocar 1.000 funcionários da área de cartão de crédito, ele quer uma outra torre de hotéis para colocar 1.000 funcionários de uma outra área do banco, e Olímpia tem isso. Às vezes tem grandes centros de convenções espalhados pelo mundo, mas não tem a rede hoteleira por trás para dar o suporte, e nós temos isso. Então um investimento agora num centro de convenções para trazer para a cidade as grandes empresas do Brasil e do mundo para aqui se reunir, aqui discutir suas metas, se hospedar na nossa cidade, almoçar e jantar na cidade, poder abastecer o carro no posto de gasolina, frequentar a farmácia, a lanchonete, isso é fundamental para a gente dar um upgrade agora no turismo de Olímpia. Então nós temos lutado muito e o Centro de Convenções vai dar certo, eu tenho plena convicção disso. E agora recentemente nós também estamos muito empenhados, o governo do estado de São Paulo, ele está redesenhando o seu plano aeroviário. Eu ia te perguntar isso. Então o governador João Dória contratou uma empresa americana, no fundo ela venceu uma licitação, uma empresa com expertise mundial, que está redesenhando o plano aeroviário. Recentemente ele criou, o governador João Dória, ao lado do Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador e responsável pelas parcerias públicos-privadas do governo de São Paulo, eles criaram uma privatização dos aeroportos de São Paulo, uma concessão, melhor dizendo, que está incluído inclusive Rio Preto, Barretos e outros aeroportos importantes, são 22 no estado. Rio Preto tem um problema sério. O aeroporto de Rio Preto ele é curto,
ele precisaria ter 200, 300 metros a mais de comprimento para suportar aviões maiores. Então ele não suporta aviões de carga. Muitos Boeings que pousam em Rio Preto têm que sair daqui com o tanque pela metade, porque não suporta o tanque cheio. E sem contar que Rio Preto está numa área super valorizada, está no centro da cidade. Se esticar um pouco mais, passa por cima da Washington Luiz. Já tem alguns problemas de conflito urbano. E Barretos não tem a demanda suficiente para ter um aeroporto regular de aviação regular. Porque os voos de Barretos são mais direcionados ao Hospital do Câncer e a voos da região de uma cidade geral. Olímpia tem uma capacidade hoje nós já estamos aí falando em 3,5 milhões de turistas para esse ano, mas nós podemos chegar até 6 milhões de turistas nos próximos anos, de já ter o seu aeroporto com voos regulares só com os turistas. Mas você ter um aeroporto no meio de 2 aeroportos, então Rio Preto anda 50 km em Olímpia, anda mais 50 Barretos. Precisa de uma justificativa maior do que isso. Então nós pedimos para o governo de São Paulo olhar com bastante carinho para o desenho de Olímpia, levando em consideração a pequena possibilidade de expansão do aeroporto de São José do Rio Preto, levando em consideração o pouco movimento do aeroporto de Barretos, e dizendo que esses 3,5 milhões de turistas pode chegar a 6, 7 milhões num curto espaço de tempo, e Olímpia tem área suficiente para poder atender toda a nossa região. Quando eu digo toda a nossa região, é o sul do Mato Grosso, é o sul aqui de Minas, do Triângulo Mineiro, e ter um hub de aviação. Então essa é a nossa proposta. O governo do estado passou para essa empresa americana considerar Olímpia, todos os dados necessários, os grupos de empresários do desenvolvimento turístico de Olímpia, mais a prefeitura de Olímpia, alimentaram esse banco de dados, e nós estamos esperando aí com muita ansiedade uma resposta, porque não adianta só a empresa americana que está fazendo a consultoria dizer um ok, ou o governo precisa saber se tem alguém que quer investir 200, 300 milhões para fazer um mega aeroporto na cidade para atender tudo isso. Temos que pensar alto, essa é a grande verdade, e vamos torcer para dar certo. E quem sabe, aí é um outro patamar de turismo para a cidade. Então, nós temos que sonhar grande com a nossa cidade, né? E também nós estamos trabalhando muito aqui para viabilizar a duplicações das rodovias, né? Agora, em novembro, o governador João Dória vai ter o leilão daquele trecho de 800 quilômetros até Panorama, que é um mega leilão do governo de Piracicaba Panorama, e desse leilão com as praças de pedágio vão ser feitos investimentos em outras áreas do estado, e também as concessões das rodovias da região. Então o nosso pleito é a briga para duplicar de Guapiaçu a Barretos, passando pelo trevo de Olímpia. Então Olímpia receberia uma duplicação na porta da cidade, inclusive com trevo de desnível, que hoje não tem. Nós temos o trevo de desnível em frente a Açúcar Guarani. E esse trevo de desnível ele pode ser, inclusive, Leonardo, construído na confluência da rodovia com a Aurora Forte Neves, com a Avenida Benatti, para fazer uma entrada principal pelo rio. É um dos estudos que o DR tem feito, junto com a prefeitura e tantos mais. E outro nosso pleito é trazer também duplicado o trecho de Bebedouro até Olímpia. Puxa, crescer. Né? E também existe um trabalho da Prefeitura de Olímpia, aliado a mim e ao governo do estado, para a gente estadualizar a rodovia Natal Breda, que é o trecho de Olímpia até Tabapuã. Então são ações do dia a dia, né, que nós estamos trabalhando muito pela região, beneficiando não só Olímpia, mas Barretos, Bebedouro, Catanduva, cidades importantes como São José do Rio Preto, no dia a dia do nosso trabalho.